Oi, gente, vamos dar continuidade, né? Esse vídeo de agora a gente vai falar sobre o nosso próximo conteúdo, que é sobre psicopatologia, né, na perspectiva fenomenológica existencial e sobre psicodiagnóstico, mas eu vou fazer 2 vídeos separados, tá bom? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre psicopatologia, tá certo? Com relação à psicopatologia, né, a compreensão da fenomenologia do existencialismo é que qualquer psicopatologia, seja ela, né, qualquer patologia, na verdade, seja ela de ordem psicológica ou orgânica, ela é uma restrição de possibilidades, né? Vamos pensar no momento que a gente está vivendo. Surgiu uma patologia, né, que restringiu a possibilidade de todos nós, né? A possibilidade de ir e vir, a possibilidade de sair de casa, a possibilidade de abraçar o outro, de estar perto de algumas pessoas. A possibilidade de existir para algumas pessoas, né, veio à tona, porque a gente tem tido muitas mortes, né, com isso. Então, assim, qualquer patologia, ela é uma restrição de possibilidade. E com a psicopatologia, isso não seria diferente, né? Ter uma psicopatologia significa que nossas possibilidades de vida também são restringidas, né? E aí, né, segundo o entendimento do existencialismo e da fenomenologia, nesse processo de sofrimento, a pessoa ela vai perder o contato com as possibilidades existentes no campo, no organismo e no meio, e muitas vezes ela vai perceber o outro e a si mesmo de forma distorcida, né? E aí eu tô falando em termos de psicopatologia, né? Por exemplo, alguém que está muito deprimido, ela vê o mundo parado, ela vê o mundo de forma negativa, o outro de forma negativa, a si mesmo de forma negativa. Então, assim, ter uma psicopatologia significa ver o mundo, ver o outro e ver a mim mesmo de forma diferente, né? E às vezes de forma limitante, né? E aí, com relação a esse aspecto, o autor Romero comenta, né? Que na depressão, o sentimento de falta de possibilidade, ele é muito acentuado, né? As pessoas com depressão, elas são muito negativistas, né? É como se não enxergassem positividade, muitas vezes, e possibilidades, né? Tudo que a gente coloca é como se não vai dar certo e não vai ser possível. Na ansiedade, segundo o autor, o que emerge são possibilidades negativas ou conflitantes, né? Ou seja, na ansiedade ele até vê como possibilidade, mas acha que não vai dar certo, né? Ou conflitantes, vê muitas possibilidades que acabam se misturando, né? Pela ansiedade, né? É muita possibilidade e acaba ficando confuso. E, segundo o autor, né, o possível e o impossível perdem seus limites na psicose, né? Porque a psicose, como a gente vai falar depois, é uma ruptura, né, com a realidade, né? Então, muitas vezes, naquelas, né, divagações, né, nos delírios, nas alucinações, o impossível, ele se torna possível, né? É possível se tornar um extraterrestre, é possível ter, por exemplo, uma televisão dentro da cabeça. É possível ter coisas que a gente, na realidade, não imagina como possível, né? Porque a imaginação, ela não tem, né, limites, e quem tem alguma psicose tem esse processo de imaginação bastante aflorado, né? Em psicologia, né, de base existencial fenomenológica, a questão da psicopatologia, ela é relacional e intersubjetiva, né? Porque pra gente que trabalhamos, né, com essa perspectiva mais fenomenológica existencial, é no outro e no mundo que a gente se constitui enquanto sujeito, né? Ou seja, eu não existo sozinho e eu existo num contexto, né? Eu já falei isso pra vocês. Então, assim, eu só existo no contexto, eu só existo com outras pessoas. Então, é nesse mundo e com essas outras pessoas que eu vou adoecer, né? Ou seja, é relacional, né? A psicopatologia, ela também é das relações e do mundo, né? Ela não é algo que surge do nada. Ela surge nessa minha relação com esse mundo, né? Vamos pensar nessa patologia que surgiu agora no momento. Ela surgiu da nossa forma de se relacionar com o mundo. A gente se contamina na relação com o outro, né? Então, é na relação também que a gente adoece, porque é aí que a gente vira, vamos assim dizer, gente, que a gente tem a nossa subjetividade constituída, é na relação com o outro e com o mundo, certo? E aí, segundo o autor, isso significa que na etapa inicial do desenvolvimento, né, durante boa parte da infância, o indivíduo ele esteve subordinado a injunções, né, aos ditames, às manipulações, ao domínio de outras pessoas, né,
que ele chama de agentes socializadores, né? Que são os pais, os parentes, a escola, os programas de TV, programas coletivos, como mídias. Mas ele vai dizer que para que haja um desenvolvimento saudável, ou seja, que está sobre o domínio dessas pessoas até determinado momento, é importante para que a gente se constitua enquanto sujeito, né? Mas para que a gente continue se desenvolvendo de forma saudável, é preciso que aconteça uma progressiva superação dessa primazia do outro. Ou seja, que esse outro deixe de ser central, que ele, né, aos poucos vá deixando, né, de ser um agente que me, né, vamos assim, que me mobiliza, que escolhe o que eu vou fazer, para ser um agente apenas que me direciona, né, que me auxilia e não mais que me conduz, né? Porque conduzir é uma coisa, me auxiliar é outra, né? E aí isso é uma tarefa que implica um processo de autoconsciência e questionamento de si mesmo e do mundo, né? Em que a gente se encontra inserido. Ou seja, eu só vou conseguir, vamos assim dizer, me desacoplar desse outro quando eu começo a ter uma noção de quem eu sou. E questionar quem eu sou, quem é esse outro, o que é que eu quero pra mim. Ou seja, quando eu começo a ter uma autoconsciência, né? Consciência de que eu existo e que eu sou separado dessas pessoas, né? Ou seja, que por mais que eu esteja com essas pessoas, que eu tenha me constituído nesse lugar, na relação com essas pessoas, muitas vezes eu vou poder ser diferente delas. E ser de formas que, inclusive, elas não concordem, né? Uma outra questão, né, que ele vai trazer sobre a psicopatologia, ele diz que a psicopatologia ela também se manifesta como uma desorganização da cronologia existencial, né? Ele diz que toda psicopatologia ela tem dois componentes inseridos, que é o tempo e o espaço, né? Ou seja, em toda psicopatologia, a questão do tempo e do espaço ela vai estar de alguma forma modificada, né? Por exemplo, lá no melancólico ele coloca que o tempo parece mais parado, né? Imóvel, sem muita perspectiva. Vamos pensar para alguém que está numa crise bipolar. O tempo parece passar rápido, está tudo muito agitado, tudo muito confuso. Ou seja, sempre na psicopatologia a gente vai ter alguma questão relacionada ao tempo e ao espaço. Ou seja, muitas vezes tem uma distorção do tempo e do espaço, certo? Ele diz que na psicose a vivência do horizonte temporal ela desaparece. Ou seja, quando a pessoa ela está em surto, né, ou está, né, no momento psicótico, essa noção de tempo, né, de quem ela é naquele tempo, naquele espaço, de que hoje, né, que dia é hoje, que momento é esse. Muitas vezes elas acabam confundindo quem ela era com quem ela é nesse momento, né? Por exemplo, uma doença que confundem bastante a questão do tempo e do espaço é o Alzheimer, né? Acho que essa é uma doença que deixa isso muito claro, né? Hoje eu existo com determinada idade, determinada forma, mas eu me esqueço de quem eu sou hoje e eu começo a viver como se eu tivesse num tempo que já foi, né? Ele diz que na esquizofrenia, em muitos aspectos, a gente pode ter descrito a perturbação essencial do espaço, né? E do tempo também, né? Muitas vezes alguém com esquizofrenia, principalmente quando está né, em momentos de crise, essa noção de que espaço ela vive, de qual é o espaço dela, qual é o espaço do outro, de respeito ao limite dela, ao limite do outro, é muito, vamos dizer assim, tênue, né? A própria questão de tempo para eles é muito tênue, né? Então, assim, noite e dia, é muito comum que eles troquem noite com dia para dormir, né? Que isso esteja muito bagunçado, né? E de acordo com a Áureas, né? Grande parte da psicopatologia ela deve ser reconstituída a partir de um estudo a respeito da maneira como o indivíduo se situa em relação à vivência do tempo e do espaço. Inclusive, quando a gente faz exames psíquicos, que a gente vai estudar a questão, né, das funções psíquicas que são alteradas, na psicopatologia a gente sempre investiga a questão do tempo e do espaço, né? Ou seja, como essa pessoa está no tempo e no espaço, né? Que consciência ela tem desse tempo e desse espaço. Longe de serem aspectos adjetivos na expressão das experiências específicas, tempo e espaço afirmam-se como dimensões significativas do ser. E quando eu falo de tempo e de espaço, eu não falo só de tempo e espaço de hoje, de amanhã, de que dia da semana é, que horário é, mas a noção de tempo que eu tenho, de espaço que eu tenho, que espaço eu acho que eu ocupo nesse mundo, a noção de quem eu sou, né, de que tempo eu tenho, a noção de finitude é, por exemplo, a noção de tempo, né? Então, muitas vezes isso na psicopatologia isso vai estar um pouco perturbado, conturbado, né?
E aí o autor vai trazer duas questões que são importantes para a noção de psicopatologia, que a psicanálise, por exemplo, vai chamar de estrutura. E a gente trabalha não muito com a noção de estrutura, a gente trabalha como uma noção mesmo de adoecimento, né? Que é a questão da neurose e da psicose, né? Pra gente, a questão da neurose, né, segundo Romero, que é o autor, o aspecto essencial da existência humana da qual se origina o problema relacional, que caracteriza a patologia, consiste em modalidades específicas de internalizar a figura do outro por parte do indivíduo. Né? O que Romero vai colocar é que, tanto na neurose quanto na psicose, uma grande questão que está envolvida, ou seja, o que é que vai patologizando o sujeito, né? O que é que vai virando patologia, é a forma que ele internaliza a existência do outro na vida dele. E ele vai dizer que na neurose, a presença do outro, ela tende a ser dominante na vida da pessoa, né? Enquanto na psicose, há mais uma ausência do outro, como eu vou explicar melhor, né? Segundo Romero, o sujeito neurótico, né, internalizou a figura do outro como uma presença dominante, perante a qual o sujeito se posiciona como um ente secundário. Isso significa que para o neurótico o outro tem demasiada presença, né? Ou seja, vamos pensar, por exemplo, num quadro depressivo, que estaria aí, por exemplo, dentro da neurose, né? Eu tenho uma autoestima, às vezes, que é muito perturbada pela opinião do outro, eu tenho ansiedade pelo que o outro vai achar, como é que o outro vai me ver, ou seja, a presença do outro na minha vida, ela é muito, vamos assim dizer, presente e dominante, né? Ou seja, ela toma muito espaço, é muito importante a forma que esse outro me vê, a forma que esse outro me enxerga, a forma que eu me relaciono com esse outro, né? Ele vai dizer que o neurótico está tão habitado pelo outro que quase sempre precisa tomar providências para apelar para truques no sentido de conquistar um espaço suficiente para ele mesmo nesse mundo, ou seja, o tempo todo, né, a pessoa ela precisa estar se questionando sobre esse lugar do outro na vida dela. Não, ela precisa o tempo todo estar dando limites pro lugar desse outro, questionando se aquilo que o outro diz é verdade, ou se o que ela está pensando sobre ela é mais verdade, né? Ou seja, o tempo todo para que ela consiga se colocar sobre a própria vida e amenizar a presença desse outro, ela precisa estar retomando quem ela é, o quanto ela está segura do que ela está escolhendo, né? Porque é muito comum que na neurose, por exemplo, na depressão, nos quadros de ansiedade, por exemplo, as pessoas são muito inseguras, então o tempo todo ela precisa estar se reafirmando que ela está fazendo a escolha certa, né? Que o que o outro disse, apesar de ser coerente, não é o mais certo para a vida dela, ou seja, ela precisa o tempo todo estar tirando um pouco esse outro da vida dela, né? Tirando o outro do centro. Eu diria que na neurose o outro é muito central na vida, né, da pessoa. Ainda a respeito da neurose, Romero afirma que o movimento da vida humana é uma espiral em aberto, ou seja, que a gente vai falar um pouquinho lá em gestalterapia. Ou seja, a gente está o tempo todo fazendo escolhas, resolvendo situações e fechando situações, ou seja, abrindo gestaltes e fechando gestaltes. Ou seja, a gente sempre está resolvendo coisas na vida, solucionando, fechando, abrindo novas questões. E ele diz que é como se a vida fosse essa espiral, né? Ou seja, é uma vida que é contínua, que é fluida. A vida ela é fluida. Mas ele diz que na questão da neurose, essa espiral muitas vezes ela tende a se fechar num círculo limitante. Em vez de ser uma vida que é fluida, o pensamento flui, a vida flui, a pessoa, por exemplo, numa depressão fica limitado, não vê outras possibilidades, sempre pensa sobre as mesmas coisas, se angustia pelas mesmas coisas. Ou seja, ela fica num círculo fechado e não numa espiral que vai fluindo, né? E que não tem fechamento, certo? Romero ainda disse, né, que o que caracteriza o círculo da neurose, além dos componentes peculiares a cada tipo, são traços visíveis e pertencentes a todas as variações típicas, que seria o predomínio de sentimentos negativos, por exemplo, como a gente vê na depressão, referidos ao mundo e ela mesma. Na ansiedade, a gente vê muito isso, de sentimentos negativos, e com maior frequência ao próprio sujeito, né? Então, tem uma presença de sentimento negativo em relação a si, ao outro e ao mundo.